Olá, gente. Essa aqui é minha obra Jesus Cristo e ela foi feita uma espécie de releitura de uma interpretação de uma arte mediúnica realizada por Sai Baba. Eu fiz a minha interpretação, né, desse registro que você pode encontrar pela internet. Não é uma imagem muito precisa, que você encontra na internet dessa obra do Sai Baba. Então usei como base para inspiração, mas criei a minha maneira. Eu usei apenas o registro das feições dessa obra. Depois criei a minha maneira e usei até outras referências. A referência base foi essa obra do Sai Baba. Criei essa versão minha do Jesus Cristo com esse fundo azul. Eu utilizei o meu processo de pintura, né, tu vê que tem bastante cor, tem uma variação grande de cor. É um processo que eu desenvolvo a partir de um fundo branco, cores saturadas, então, e venho desaturando e elaborando essa composição ao realizar a obra. E fiz com essa iluminação dourada, né? Ficou bem interessante, principalmente para uma representação do Jesus Cristo. E ela, na verdade, é uma base de uma pesquisa geral muito maior, que é da temática do Espiritismo. E dentro dessa temática eu achei essa vertente, que é a representação de Jesus Cristo, que é muito, eu acho que é muito pouco falada, muito pouco debatida, devido ao grau de importância que ela tem. Não necessariamente podemos dizer que o Jesus Cristo seja uma das pessoas mais faladas e tenha as suas imagens mais reproduzidas, e até mesmo seja uma das temáticas mais trabalhadas pelos artistas no decorrer, se for considerar todo o período de existência do ser humano. Podemos considerar, em certo ponto, isso. Então eu fiz essa minha representação. O Jesus Cristo, ele foi muito trabalhado no período renascentista, se for pegar todos os períodos da arte, barroco, renascentista, períodos que ainda tinham uma influência muito grande da igreja na sociedade e na arte, né? As temáticas principais do período renascentista e barroco e até as posteriores ainda eram temáticas ainda muito religiosas, histórias de Jesus Cristo com seus discípulos, anjos, temáticas dentro dessa vertente. Dentro dessa pesquisa eu identifiquei que ainda é um tabu, uma problemática essa representação de Jesus Cristo. E se a gente for considerar que houve uma enorme europeização, que a gente pode considerar que é uma europeização, desde o período renascentista, que é a representação de Jesus Cristo. Ele é sempre representado loiro, de olhos azuis e pele branca. Então eu achei isso uma coisa, já para mim, uma coisa muito antiga, muito banal, que tenha chegado a esse nível. Obviamente tem uma distância enorme do Renascimento até hoje. Houve inúmeras representações de Jesus Cristo posteriormente. Mas é uma temática, é até uma questão muito falada hoje em dia. E eu acho que, assim, eu achei bem interessante para mim essa busca, né, em que você pensar diferentes formas de representar o Jesus Cristo. Se for só pesquisar, se todos pesquisarem, é natural que você ache representações de Jesus Cristo feita por artistas digitais, em que a representação de Jesus Cristo ela tem uma influência de quem o faz, né? Você tem um indiano, um africano. Então o Jesus Cristo ele pode ser também, considerando um dos personagens mais evoluídos, uma das pessoas mais evoluídas que se passou pela Terra, se for estudar, ele é visto da forma que aquele que o faz, né? É uma percepção geral que a gente tem, que o artista também representa aquele que ele representa, também como se fosse também uma visão de si mesmo. Mas o Jesus Cristo também naturalmente acontece isso dentro de uma questão étnica, de cor de pele, de expressões, de expressões faciais, de cor de cabelo, de tipo de cabelo,
cor de pele, de tipo de pele, de diferentes elementos que possam descrever uma aparência de uma pessoa, de uma região ou de uma cultura. Então nós temos representações, se todo mundo pesquisar, tem representações de africanos, de indianos, de europeus, quase todas você percebe que é como se o artista estivesse representando a si mesmo de alguma forma. E eu fiz essa versão bem colorida, que tem uma base de cor, né? Ele é bem dourado, não é necessariamente branco. Você vê que não, é como se o Jesus Cristo aqui fosse além de uma questão étnica, ele estivesse emanando luz de si mesmo. E fiz essa luz passando em volta do cabelo, né? Porque a luz emana dele. E esse fundo levemente escuro de azul, mas ainda assim essa composição toda bem colorida, né? Não tem pretos de forma tão intensa. E eu fiz essa representação bem colorida, bem alegre do Jesus Cristo, mas já entrando, já falando também aqui essa questão étnica, que é bem importante. E lembrando que Jesus Cristo, dentro de uma abordagem espírita, religiosa, Jesus Cristo é um dos elementos principais do espiritismo. Para quem não conhece, considerando Jesus Cristo uma das pessoas mais evoluídas, ele é uma das pessoas até hoje consideradas mais próximas de Deus, que veio trazer a palavra de Deus.